O desenho dos Simpsons são sem dúvidas famosos pelas suas previsões. O desenho, que começou a ser escrito em 17/12 de 1989, possui atualmente 34 temporadas e tem cerca de 750 episódios. No vídeo de hoje nós iremos trazer 10 teorias, previsões que os Simpsons acertaram. Previram o surto do coronavírus. O episódio em questão aconteceu em 1993. O episódio 21 da quarta temporada. Nele, um vírus misterioso chega a Springfield vindo do Japão. No episódio, a doença, que se parece com a gripe, chega através dos serviços de encomendas e se espalha rapidamente. Podemos ver também no episódio um japonês espirrando em uma caixa e depois enviando a mesma caixa pelos correios. Vírus da Ebola. Em 1997, foi a vez dos Simpsons previrem o vírus da Ebola. No episódio, Marge está lendo um livro chamado O Curioso Jorge e o Vírus Ebola. E também tenta convencer a todos que Bart, o seu filho, ele contraiu o vírus. No mesmo episódio, Bart faz um desenho no qual aparece morto ao lado de muitas outras pessoas, confirmando ainda mais a teoria. Vale lembrar que a epidemia ela só aconteceu lá em 2013, 16 anos depois que o episódio foi ao ar. O fatídico 11 de setembro. O episódio que aborda o tema é o primeiro episódio da 9ª temporada, que foi ao ar em 1997, mas a tragédia mesmo ela só aconteceu em 2001. No desenho, Liz está segurando uma revista que está escrito que ela custa $9 e ao fundo possui a silhueta das duas torres gêmeas, formando o número 11. Assim, apresentando a data 9/11, que, para quem não sabe, nos Estados Unidos as datas são escritas com um mês antes do dia, assim apresentando a data 9/11, dia em que ocorreu o ataque terrorista às Torres Gêmeas. A Disney compra a Fox. Desde 1998, os Simpsons já sabiam que no futuro a Disney compraria a Fox, pois no 5º episódio da 10ª temporada, intitulado com o nome de Quando Você Canta em Cima de uma Estrela, Homer Simpson passa a trabalhar como assistente de Alec, e em uma cena específica, o público ele pode conferir um cartaz na entrada dos estúdios Fox, anunciando que a empresa era uma divisão da empresa do Mickey Mouse, que, para quem não sabe, é a Disney. A vitória de Donald Trump. O nome do episódio, que fala sobre a vitória do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é Bart do Futuro. E nele nós podemos ver Lisa assumindo a presidência do país. E no episódio também ela cita que o país ele está falido pela má gestão do governo anterior. E fala que o ex-presidente era Donald Trump. O problema, galerinha, é que o episódio ele foi ao ar no ano 2000 e Trump ele só se tornou presidente dos Estados Unidos 16 anos depois. A Copa de 2014. É só falar da Copa de 2014 que logo nos vem na cabeça a imagem fatídica do 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Mas antes mesmo desse dia acontecer, os Simpsons eles já haviam previsto. Pois, no episódio em questão, Homer Simpson é recrutado para trabalhar como juiz da Copa do Mundo. E lá ele apita a grande final da Copa, que é entre Brasil e Alemanha. O time da casa ele perdeu para os europeus, mas com um placar diferente, de 2-0. Na vida real foi um pouco diferente, pois o Brasil ele perdeu para a Alemanha nas semifinais. É também nesse episódio que o grande craque da seleção do desenho, El Divo, não participa de toda a partida, depois de tropeçar sozinho e cair, fazendo assim uma grande alusão ao craque da seleção brasileira, que é Neymar. Valendo lembrar que o craque da seleção brasileira, o camisa 10, Neymar, sofreu uma fratura na vértebra no jogo anterior, o jogo das quartas de finais, deixando ele de fora das semifinais, mostrando que mais uma vez os Simpsons preveram o futuro. A nota de R$200. No mesmo episódio que fala sobre a Copa do Mundo de 2014, que foi concedida aqui no Brasil, que é o episódio 23 da 25ª temporada, podemos ver Homer Simpson viajando para o Brasil para ser árbitro da Copa do Mundo. Inclusive, ele vai apitar a final do torneio, que é entre Brasil e Alemanha. E no desenho é oferecido para ele uma mala cheia de dinheiro como suborno. O problema é que no meio dos dinheiros tem algumas notas de R$200, que só chegou a ser produzida anos mais tarde. Eleições fraudadas. No desenho, o episódio em questão foi ao ar em 2008 e mostra Homer Simpson indo votar.
Mas quando ele está votando no seu candidato, que é Obama, o voto acaba sendo computado para o seu concorrente. Inclusive, ele tenta várias vezes, mas todas as vezes o voto vai para o seu concorrente. Na vida real, o mesmo aconteceu em 2012, nas eleições de vários países, incluindo os Estados Unidos. Videoconferência. O ano era 1995, e no desenho já era mostrado um pouco da tecnologia que tanto usamos hoje em dia. No episódio, Lisa Simpson viaja no tempo e vai parar em 2010 com a ajuda de uma vidente. E lá, ela consegue falar com a sua mãe através de um aparelho que mistura um celular com uma televisão, exatamente como é em uma videochamada hoje em dia. Porém, a videoconferência ela só foi lançada anos depois. Rússia versus Ucrânia. O conflito entre Rússia versus Ucrânia começou recentemente, mas lá por volta de 1998, os Simpsons já traziam esse assunto à tona. No episódio, Homer Simpson entra na marinha e acidentalmente ele joga o capitão do navio em mares russos. Na sequência, o presidente da Rússia revela a verdade: a União Soviética nunca se dissolveu. Sem sombra de dúvidas, os Simpsons possuem uma enorme lista de previsões, mas como falado antes, o desenho ele já possui cerca de 34 temporadas, com muitos episódios. Então eles acabam abordando muitos assuntos diferentes, e vez ou outra eles acabam acertando algum deles. Valendo lembrar também que eles possuem uma equipe enorme de criação, que é bastante visionária, facilitando assim diversas dessas previsões. Tenho certeza que eles ainda vão acertar muitas dessas previsões no futuro. Isso é tudo, pessoal. Espero que gostem. Curte, compartilha e comenta.